De novo aqui de volta o Portal Energético, e hoje nós vamos falar de algumas coisas mais triviais, mas que não deixam de ser importantes. A maneira como que você decide levar a sua vida, apesar de, ou mesmo que você passe por algumas coisas, ou apesar de essas coisas terem um potencial de te influenciar, como é que você se comporta diante de determinadas situações? E para começar a bater um bate-papo aqui, a galera já vai começar a se apresentar. Vamos começar com Wagner Faustino, mentor dos mentores. Vai lá, Wagner. Legal, Diomário, legal. E o tema de hoje é muito bom, viu, Diomário, Isa e a galera que está acompanhando a gente aqui. É um tema muito bacana, Diomário, porque a gente vai falar de temas reais. Hoje, a ideia desse papo nosso vai ser trazer histórias que a gente vivenciou ou que a gente teve a oportunidade de experienciar. Essas histórias, elas tendem, Diomário, a trazer reflexões que podem trazer insights para você trabalhar a sua própria história, a sua própria vida, buscando aquilo que é mais congruente com aquilo que você quer viver. O que eu quero dizer? A gente constrói a nossa realidade. A gente pode pegar essas histórias, que possivelmente nós vamos ouvir algumas aqui hoje, e tentar entender onde aquilo pode impactar na história de cada um de nós. Na história, onde a gente pode pegar, o que ponto a gente pode pegar dessa história que vai trazer para a gente a percepção daquilo que a gente está buscando, ou até mesmo daquilo que a gente não quer de maneira nenhuma. Ou até fazer com juízo, mas não juízo, Diomário, daquilo que eu vivi, mas daquilo que é importante da história que você está ouvindo para eu aplicar na minha vida. Seja repetindo, seja observando o que deu certo, seja que não, observando o que não deu. E aí eu trago uma reflexão já de cara, importante, que é quando a gente convive, especialmente com os nossos avós. Quem teve a oportunidade de conviver com os avós, possivelmente já contou muita história, já ouviu muita história dos avós. E a gente não valoriza isso naquele momento, a gente vai ter a percepção disso muito adiante. Hoje, eu me pego em situações em que eu me vejo repetindo, se não por completo, parte das histórias do que meu avô contava, inclusive de como era o meu pai. Percebe? Então, eu vou passar para um de vocês, que eu queria ouvir a primeira história. Quem puder, talvez você, Diomário, que já levantou o dedinho aí que você viveu a história com seu avô, depois a gente... Antes eu queria só que a Isa desse um oi para a gente, mas eu queria ouvir a sua história, Diomário, primeiro, e logo depois da Isa, tá bom? Isa, dá a sua boa noite, que eu não sei a hora que o pessoal vai estar assistindo isso, mas como nós estamos gravando à noite, dá o seu oi aí, Isa, para a galera. Depois passa, Diomário, eu quero te ouvir, meu irmão. Então, muito boa noite, muito bom dia ou muito boa tarde, depende muito do horário que o pessoal está aqui. Aprender por histórias é uma coisa que eu sempre gostei. Eu também tive a oportunidade de crescer com os meus avós e eu gosto de contar histórias. Eu faço isso com os meus filhos desde que eles eram pequenininhos, dependendo do processo que a gente está ali, eu invento uma história, invento alguma coisa e conto uma história para eles irem entendendo aquilo que eu estou falando. Então, eu sempre gostei, eu acho isso muito leve. É muito leve de você aprender ou de você colocar na sua vida, ou de você ter um insight. As histórias, elas tornam a vida mais leve, na minha opinião. Diomário, conta uma história para nós. Senta que lá vem a história. A gente falando de avós, né? O meu avô, eu acho que ele já era coaching, treinador, essas coisas todas, e nem sabia. Naquela época, uma época atrás, antigamente, essas coisas não existiam muito, as pessoas aprendiam por experiência, né? Não era muito por cursos na internet, e nem mentores fictícios, eram mentores reais, da vida real.
E isso é interessante. Inclusive, o meu avô falava o seguinte, da palavra sabedoria, né? Que falava que sabedoria é saber que a dor ia. Então, você precisava entender que a dor seria inevitável, ia doer, mas você só ia saber quando ela fosse. Porque no momento em que ela existia, você não conseguia. O Marcos, ele fez um vídeo há um tempo atrás aí, acho que essa semana, sei lá, final de semana, e ele citou uma frase de Freud, onde Freud fala que é impossível apaixonar-se com dor de dente. E, cara, você já prestou atenção quando você está com um sapato apertado e vai numa festa maravilhosa? É difícil prestar atenção na festa, né? Você só lembra do sapato apertando o pé. E é bem isso, a gente é muito levado pela dor, pelo que acontece naquele momento e esquece de visualizar o contexto. Todas as coisas que vêm em volta daquilo que acontece. O apóstolo Paulo fala que é preciso reconhecer a Deus até nas coisas ruins, né? Até nas coisas, nas pequenas coisas e naquelas que não te agradam tanto. E com isso tem uma história que eu até gostei muito de um vídeo que o Wagner me mandou e eu pensei no meu pai na hora. Era um vídeo que falava sobre gratidão, sobre reconhecer os momentos. O meu pai, ele hoje está com 97. 13 de outubro ele faz 98. É tempo pra caramba. E isso é muita experiência. E muitas dores foram, e saberes ficaram. O meu pai, há um tempo atrás, ele foi diagnosticado com um câncer de reto. E quando os médicos vão dar uma notícia dessa, eles pedem que alguém da família vá junto, né? Eles não dão essa notícia assim, simplesmente. E eu fui com ele. Nesse dia, cheguei, todo mundo meio apreensivo, porque para os médicos, eles iam dizer que meu pai ia morrer. E aí os médicos se reuniram, uma junta médica, e o chefe da oncologia me chamou e falou, olha, preciso te dar uma notícia. E ela não é das melhores. Eu falei, pronto, ficou pior ainda agora que você avisou, né? E aí, assim, a gente sempre, a minha família, a gente sempre leva a vida como se fosse uma brincadeira, algo que é transitório realmente, mas que é uma coisa, uma brincadeira que a gente tem. E aí ele falou, olha, o seu pai, ele tem um câncer, um tumor no reto. Esse tumor, esse tipo de tumor, é extremamente maligno e apenas 4% das pessoas conseguem ter uma sobrevida. Entende, né? Sobrevida, não é vida. Não é sobrevida, é sobreviver. E quando ele falou isso, meu pai começou a rir. Eu falei, pronto, meu pai é bem escuro, né? Então algumas pessoas vão falar, daqui a pouco tem gente até falando que é racismo, essas coisas assim. Vai ter o cancelamento e tudo mais. Mas aí meu pai começou a rir e eu falei, pronto, o negão pirou, né? Ficou doido de vez. Falei, pai, o que foi que o senhor está rindo? Aí ele ainda rindo, gargalhando, virou para mim e falou, meu filho do céu, esse povo aí é azarado demais, só eu que vou viver. Eu falei, pronto, ele tá maluco mesmo, realmente, né? E o médico falou, não, tá, pode ficar tranquilo. E olha, ele fez quimioterapia, fez radioterapia, não passou mal nenhuma vez. Ele saía escondido para que eu não tivesse que levá-lo ao hospital. Ia de ônibus, voltava de ônibus. As pessoas dormiam no hospital passando mal. E ele voltava para casa tranquilamente de ônibus, como se nada tivesse acontecido.
Passou-se um certo tempo, ele recebeu alta e não havia mais nada, ele estava curado. Sobrou para ele de brinde uma bolsa de colostomia, porque teve que tirar 1 metro do intestino na parte do reto. E ele precisou usar uma bolsa de colostomia. Era escolher entre a bolsa e fralda. Ele preferiu a bolsa e ficou com a bolsa. Mas desde aquele momento eu ainda falei para ele: pai, o senhor escolhe. O que o senhor escolheu, eu assino embaixo, estou junto. E ele: não, vou colocar a bolsa. Então tá bom, colocamos a bolsa. E aí começa a superação, não, começa o aprendizado. Cada bolsa daquela custava R$ 25. Ele usava uma por dia. Faz as contas em 30 dias. E às vezes as bolsas eram de tão má qualidade que ele usava 3, 4 por dia. E ele não tem condição para isso. E muito menos eu teria, porque seriam muitas bolsas. E literalmente era merda fazendo merda do dinheiro. E a gente começou a procurar uma solução para isso, então encontramos o próprio Estado, a União, através do SUS e hospitais de escola, começou a fornecer essas bolsas. E até aí parecia que estava tudo normal. E parecia que ele tinha uma vida normal. E muito tempo eu ainda pensei que ele tinha uma vida normal. E ele nunca reclamou. Ele sempre teve uma vida normal aos olhos de quem vê. Até o dia que o Wagner postou esse vídeo. E quando o Wagner postou esse vídeo, eu comecei a raciocinar e observar o meu pai. E aí eu fui na casa dele e enquanto ele estava tomando banho, eu entrei no banheiro com ele. E aí eu percebi que ele tomava banho de um lado só. Ele é canhoto e a bolsa fica do lado esquerdo. Então, o lado que ele tem destreza, que ele usa, é praticamente inutilizado. Ele não pode usar nada daquele lado. Ele apenas manuseia, mas acoplar nele ele não consegue, porque a bolsa não deixa. E aí eu percebi que ele tomava banho de um lado só, do outro ele limpava. E depois eu percebi que quando ele foi se deitar, ele precisava deitar de costas ou do lado direito. Porque do lado esquerdo, ele espremia a bolsa. E do mesmo jeito que ela vazava quando molhava, porque ela é colada no corpo, ela também vazava quando era espremida debaixo do corpo dele. E o que que tem dentro de uma bolsa de colostomia? Fezes. E quando ele estava dormindo, vocês conseguem controlar de que lado vocês dormem? Às vezes ele girava na cama e a bolsa vazava. E vazava fezes na cama toda. Ele acordava todo cagado, cheio de fezes, um cheiro muito forte. E ele precisava tomar banho. E aí não podia tomar banho direito. E eu tenho uma academia, para quem não sabe, eu chego na academia mais ou menos às 4 da manhã. E quando eu chego, ele está lá. E toda vez que eu chego, o meu café está num copo, porque eu não tomo café em xícara, né, cara? Isso é coisa de fresco. Eu tomo café num copo. Então, é um copo de café, sem açúcar, e eu gosto gelado. E então ele chega bem antes de mim, coloca o meu café para gelar. Quando eu chego, a primeira coisa que ele fala: sua mãe não fez almoço hoje. Tive que fazer. Pai, mas está tudo bem? Tá, seu café está no copo.
Tá bom. Algumas coisas são mais difíceis. Eu vou lá, tomo um café, e aquele vídeo mudou o jeito de que eu vi o meu pai. A gente ainda olha para o pai como o seu super-herói. Eu tenho 51 anos e o meu pai ainda é o meu herói. Mas é engraçado quando você percebe que o seu herói precisa de ajuda. Ele ainda quer fazer algumas coisas por você. Mas ele não consegue mais. E sacanagem, Wagner, começar comigo, sacanagem. Mas eu, a vantagem de tudo isso é que esse vídeo vai rodar. E esse vídeo vai ficar. Mesmo quando nem eu, nem ele estiverem. Alguém vai assistir. E vai saber que a dor ia. Talvez traga para alguns sabedoria. Talvez alguns entendam que a gratidão é maior do que a dor. E diminui a dor a todo momento. Enquanto a reclamação, o vitimismo, o mimimi faz com que a sua dor seja maior do que você, a gratidão e um posicionamento faz parecer que não dói. E aí, eu ainda olho para o meu pai como se fosse o meu herói. Porque uma única vez ele me deixou perceber o quanto isso dói. Quando ele estava já livre da, do tumor, do câncer, ele começou a querer trabalhar em outros lugares. E eu falava para ele, não, pai, vem trabalhar comigo, vem ficar na academia comigo, me ajuda lá e tal. E ele, não, você tem sua vida e eu tenho a minha. E eu, tá, pai, mas vamos lá, é mais fácil e tal. E ele, não, eu vou seguir a minha vida. E ele estava com 80 anos, 77 mais ou menos. E ele foi trabalhar de servente de pedreiro. Meu pai, você tá maluco? Mais de 70, aposentado, não precisa disso. Aí ele falou, eu sei, trouxe um negócio para você. E me entregou um saco de salgadinho, como se eu também ainda fosse aquela criança.
Eu peguei aquilo e falei, caramba, ele tá pensando que eu tenho quantos anos, né? E depois, em um dia, ele foi subir com um carrinho de mão em uma caçamba para jogar alguns entulhos e ele caiu de lado. E com esse tombo ele ficou quase 30 dias sem andar. Bateu o ombro e ele não conseguia erguer o braço acima da cabeça. Você já experimentou vestir uma camiseta sem colocar o braço para cima? Legal, né? Então, já quase 80, sem conseguir movimentar os braços direito, sem conseguir andar. E um cara que nem o câncer derrubou, de repente precisava que alguém trocasse aquela bolsa de colostomia dele. E aí um dia ele me olhou e falou assim, meu filho, eu ainda não entendi porque Deus ainda não me levou. Às vezes é a única coisa que eu queria, que ele me levasse. Eu já tinha um certo tempo que trabalhava com mentalidade, mas aquilo foi um soco no meu estômago. E aí que eu vi, meu pai não é eterno. Ele sente dor, ele tem necessidades, tanto quanto as minhas ou maiores. E aí eu falei para ele, pai, mas a decisão não é sua. Ele falou, eu sei. Por isso que eu estou falando, que alguém deveria decidir. Porque eu não acredito que a gente foi criado para sofrer. E eu estou sentindo muita dor. E parece que algumas coisas são muito ruins, né? Mas aquilo aproximou a gente de uma forma. E eu conheci algumas pessoas, entre elas um médico, geriatra. Liguei para ele, ele me atendeu na hora, não perguntou nada, só falou: traz seu pai no hospital. Deu um maior trabalho. Meu pai é um negão de 1,80 m, do meu tamanho, assim. E pensa colocar um negão daquele tamanho duro dentro de um carro. Foi difícil. Ele gemia pra caramba porque ele não conseguia dobrar as articulações. Ele ia no hospital, ele tomou umas injeções, fez alguns exames. E no outro dia o cara falou: eu passo na sua casa de manhã. Ele falou: não, você passa na minha, eu não vou para casa dele, eu vou para mim. Eu falei: pá, mas larga de ser teimoso. O senhor não está conseguindo nem andar. Quer ir para casa? Ele falou: pois é. A sua é sua, a minha é minha. Eu falei: tá bom, não vou ficar discutindo com o senhor, não. Vamos lá. Ele veio para casa dele de manhã, o médico passou lá. Conclusão: daí um tempo, estava ele andando novamente. E ontem eu até brinquei com a minha esposa, falei: eu acho que meu pai ainda não foi porque ele é teimoso demais. E acho que alguém fala: ó, a senha do senhor fulano de tal, ele chama Odélio, mas eu acho que nem ele sabe disso, ele tem apelido de Sidão. Então, eu acho que quando se a morte cantar a Ser Odélio, ele fala: é o próximo ali, ó, né? Não é ele não, sabe? Ele nem sabe. E aí eu falo: fulano, ele fala: né, não, não, na minha vez não, não vou, não. E ele tá aí ainda, e todos os dias de manhã o meu café tá lá. Todo dia de manhã. E isso
A única vez que eu vi o meu pai falar que talvez devesse ir, ele ainda não reclamou por ter ficado. Ele não reclamou. Ele não maldisse. Ele pediu. Porque ele sabia. E isso ele me ensinou. Que tinha algo maior. E foi a única coisa que ele disse. Por que Deus ainda não me levou? Ele não falou que estava muito ruim, que eu não aguentava, que eu não merecia. Meu pai é um cara que, se ele cair em algum lugar, você fala, coitado e tal, e ele vai falar, eu fiz alguma coisa de errado para merecer esse tombo. Eu mereço. Eu ainda não entendi o quê, mas eu vou entender. E é esse cara que fez esse cara. E eu acho que eu herdei todos os genes da loucura dele. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer, é que se tá ruim demais, é porque você tá olhando do lado errado. Muda o lado de ver. Eu sei que um dia eu vou chegar, olhar em volta, e o meu café vai. Mas até esse dia chegar, eu vou tomar café até sempre. Eu vou tomar café todo dia, com ou sem açúcar, quente ou frio, mas eu vou aproveitar esse café. Se for, a cada instante, eu vou aproveitar esse café. E é por isso que uma das coisas que eu falo e uma das hashtags que eu coloco, que é imparável, cara, não dá para parar com um herói desse. Não dá para ser menor. Não dá para aparecer na frente dele sem que eu tenha evoluído a cada instante. Não dá para decepcionar ele. Nem se eu fizesse muita força, isso seria possível. Porque eu tenho certeza que, mesmo que eu erre muito, quando ele me vê, ele vai sim falar que eu estou errado, mas vai continuar sendo o meu herói. É a minha história, é o meu pai.